Olá pessoal, vamos corrigir essa atividade que eu deixei para vocês fazerem. Espero que vocês tenham conseguido. O próximo vídeo, que depois desse que eu vou colocar, vai ser um vídeo de explicação da aula 2. Tá? Nós vamos estar continuando o nosso estudo. E vocês, a princípio, vocês vão estar fazendo as atividades da aula 2 em casa. E não vão ter como entregar essa atividade da aula 2, tá? É só como exercício que eu vou passar ainda. E na próxima semana vou deixar aqui uma atividade eletrônica para vocês estarem me respondendo. Tá bom? Então vamos aqui à correção. Classifique os aparelhos elétricos abaixo. Então, resistivo, motor elétrico ou fonte de energia. Vai ser resistivo se ele for feito para fornecer energia térmica, ou seja, se ele for feito para esquentar, aproveitando o efeito Joule, que é o esquentamento do condutor na passagem de corrente elétrica. Esse efeito ocorre em qualquer aparelho elétrico, só que ele pode ser acentuado ou não, dependendo da necessidade. Tá? Então é resistivo. Motor elétrico é quando você usa a energia elétrica para gerar alguma coisa, certo? Ou seja, vai transformar a energia elétrica em energia cinética ou mecânica. E fonte de energia é quando você tem um aparelho para fornecer energia e não para consumir energia. Então estava fácil, era só ver os exemplos da aula, né? A roçadeira, por exemplo. A roçadeira ela gira, ela corta, então ela tem que ser um motor elétrico. A máquina de lavar também gira, motor elétrico. A pilha fornece energia, fonte de energia. A bateria fornece energia, fonte de energia. O ferro de solda ele esquenta, resistivo. O ventilador gira, motor elétrico. E o chuveiro elétrico ele esquenta. Tá? Não sei porque eu estou com isso aqui, eu vou tirar isso. Perdão. A segunda questão falava que submetido a uma corrente de 110 volts, um aparelho resistivo consome uma potência de 1000 watts. A corrente elétrica desse aparelho é qual? Aí era só usar a fórmula, né? Então vou abrir aqui o nosso quadro que eu vou começar a escrever. Deixa eu tirar isso daqui. Não é o conteúdo da gente. Nosso conteúdo ele envolve a voltagem, ou seja, o U. O símbolo de voltagem é U, né? Eu botei V, V é símbolo de unidade de medida. Então é 110 volts, certo? Vou diferenciar. Esse aqui é o símbolo. Isso aqui é a unidade de medida. Tá? Muito comum confundir essas coisas, né? A gente vai treinar sobre isso aqui nessa atividade também. Ele dá potência. Opa, tô pegando o negócio errado aqui de novo. Ele dá potência, que é 1000 watts. A potência, ela tem uma definição, né? O símbolo de potência é P. O que é a potência? Potência é energia. Você pode colocar delta E de variação de energia, como eu vou colocar aqui. Ou pode colocar também símbolo de trabalho. Vou deixar assim, tá? É energia por tempo que um aparelho consome. Está relacionado com o consumo de energia, tá, gente? Então, 1000 watts porque aquele aparelho consome 1000 joules por segundo. A energia em joule e o tempo em segundos. Isso aqui é unidade de medida também, tá? Unidade de medida. E ele pede o que lá? Ele pede a corrente elétrica, que é em ampere. Ele pede o I, né? Símbolo de corrente elétrica é o I. Só lembrar da fórmula que relaciona os três. Potência sobre tensão é igual a corrente elétrica. Isso está na aula, está na apostila. E aí você substitui, ó. Se a potência é 1000 e a tensão é 110, a corrente vai ser essa divisão aí, né? Só trocando aqui os valores. Bom, vamos fazer na calculadora, né? Se fosse um número, uma potência de base 10 embaixo, seria mais fácil. Mas como é 110, vamos fazer na calculadora. Então é 1000 dividido por 110. 9,0909 é uma dízima periódica. Como pede lá aproximadamente, é 9, né? Aproximadamente 9.
9,1, ó. Não tem outra resposta próxima de 9 aqui, né? Por que 9,1? Porque se você for arredondar aquele número lá, cadê a calculadora? Se for arredondar esse número aqui, para você descartar tudo isso aqui, você tem que olhar para o primeiro logaritmo que tem nessa série. Se ele for 5 para cima, você aumenta o que você vai deixar para uma unidade. Como era 0, foi para 1. Então é 9,1, tá bom? A outra questão fala: compare o funcionamento de um chuveiro elétrico na posição inverno e verão nas opções abaixo. Então eu falei sobre isso, né? Tem a ver com a resistência, corrente elétrica, certo? A gente viu que os aparelhos consomem mais energia, tem mais energia passando ali, e essa energia está relacionada com a corrente elétrica, naquela fórmula. Deixa eu colocar aqui a fórmula. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, potência, como a gente viu aqui, está relacionado com energia. E por sua vez está relacionado com a tensão. A fórmula de tensão é a variação de energia também, só que é por carga que passa nos terminais, que atravessa aquele condutor, né? Então tá tudo relacionado, você tem que saber relacionar essas coisas e conseguir interpretar bem. Então a tensão está relacionada com a energia. E aí a energia, se você manipular aqui a resistência e a corrente, se jogar o I para lá e a corrente para cá, a resistência para cá, você vê que como tanto I quanto U estão lados opostos da igualdade, na mesma direção, assim, os dois estão em cima, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento esse, eu aumento o outro. Já a resistência não, ela é inversamente proporcional. Se eu aumento ela, eu diminuo o outro. Eu falei sobre isso também lá na nossa aula. E aí vocês vão ter que usar isso aí, ó, potência maior. Como é proporcional à corrente, eu tenho mais corrente. A gente viu que com mais corrente esquenta mais. Então a potência maior está relacionada com o inverno. Você pode também pensar assim, poxa, como que eu gasto mais luz? Com o chuveiro no inverno ou no verão? Né? Potência relacionada com gasto de luz. É energia por segundo. Comprimento da resistência, ou seja, o fio maior, a resistência maior, vai me dar uma corrente menor. Então, corrente menor, eu preciso disso no verão, porque eu não preciso esquentar tanto a minha água, né? Corrente maior, eu tenho que ter no inverno, como eu acabei de falar. Resistência maior, eu tenho que ter no verão. Está relacionado aqui, ó, comprimento com o tamanho da resistência, com o valor dela. Quanto maior for maior. Então tem que marcar os dois aqui, ó. E temperatura maior, eu quero a temperatura maior no inverno, né? Para você tomar um banho quente. Um condutor atravessado por uma corrente de 2 amperes. Então deu a corrente a 2 amperes. Quando a tensão, né, se aqui dá unidade dividida. Quando a tensão em seus terminais vale 220 volts. Quanto mede a resistência do condutor? Então deu a corrente, 2 amperes, e deu a tensão. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula. Que ele deu a corrente e deu a tensão. Então aqui era 220 e a corrente era 2. Se você for dividir, ó. Não é isso? 110. Espero que vocês tenham conseguido. Quem tiver com dificuldade, deixa um comentário. E aguardem aí que eu vou estar fazendo um novo vídeo para poder explicar a aula 2. Um forte abraço, espero que vocês estejam se cuidando e até mais.